trabalho foi feito por Juliana Melani, Ana Carolina Azevedo e Caroline Menezes. Eu vou fazer uma pequena introdução do que falaremos aqui. Governos populistas e autoritários utilizavam de séries, filmes, livros, outdoors e artes em geral. Bastante coisa. Para levar sua ideologia ao povo e convencê-los de que este era o certo. Muito triste. E um dos exemplos brasileiros disso foi o ex-presidente Getúlio Vargas. Como a propaganda era usada? Quando falamos de propaganda governamental brasileira, a primeira coisa que passa pelas nossas cabeças é a imagem de Getúlio Vargas. Sendo a segunda pessoa que passou mais tempo no governo, perdendo apenas para o imperador Dom Pedro II, ele esteve no total de 15 anos no poder. Getúlio Vargas foi um governante controverso. Amado ou odiado, ele construiu sua reputação de excelente governante pela propaganda, que impedia o povo de ver a realidade com um senso crítico. Em suas imagens era perceptível a uma figura super patriota, sempre associada à imagem de crianças e da bandeira nacional. Desse modo, ele construiu a ideia de um líder carismático, paternal, fazendo que até os dias atuais ele fosse associado ao título de melhor presidente do Brasil. De 1930 a 1935, Getúlio Vargas tentou manter uma reputação boa, mas a partir de 1937, sua verdadeira identidade começou a se revelar. Após 8 anos de governo e perda da sua popularidade e como uma forma de se manter no governo, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, a partir de um golpe de Estado, instituiu o Estado Novo em uma rede de rádio, no qual lançou um manifesto à nação, no qual dizia que o Estado Novo ajustaria o governo à economia do país, às necessidades econômicas do país. Assim, em novembro de 1937, com o apoio de integralistas militares e intelectuais, Getúlio Vargas suspendeu a Constituição de 1934 e colocou todos os partidos políticos à ilegalidade. Ambos os poderes. Era o início de um Estado Novo que comandaria a vida política a partir de um regime centrado nos amplos poderes cedidos pelo poder executivo. De revolucionário e constitucionalista, Vargas assumiu a posição de ditador até 1945. A música na ditadura Vargas. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas desenvolveu uma política estrategista de dominação, que incluía, entre outras coisas, a propaganda. Inspirada nas técnicas de propagandas nazifascistas, em 1939, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, DPI, órgão subordinado diretamente ao presidente da República. Além de ter usado imagens para convencer o povo, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas desenvolveu uma política com estratégia de dominação, que incluía técnicas de propaganda nazifascistas. Assim, ele usava a música para mostrar que o país era um lugar lindo e perfeito, e a DPI, órgão subordinado diretamente ao presidente da República, era um órgão responsável por produzir textos, programas de rádio, documentários cinematográficos e cartazes. O rádio foi, sem dúvida, um dos órgãos mais fiscalizados, pois era um meio de comunicação que atingia as mais diversas classes sociais. Durante esse período, o cinema sofreu uma forte fiscalização por parte da censura.
Os filmes deveriam ser previamente autorizados pela DPI antes de serem expostos para a população brasileira. Nas escolas, os materiais didáticos também foram fiscalizados com a ideia de que era necessário ensinar valores morais aos brasileiros. Podemos a música País Tropical, de Jorge Benjor, que foi usada para a propaganda de Getúlio na época. A letra destaca sempre os valores e riquezas do nosso lindo país, em que é destacada a natureza, o clima, as tradições de nosso país, como é descrito na parte da música. Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, em fevereiro tem carnaval. Assim, a letra da canção sempre valoriza o amor pela nação. Essa foi uma das técnicas usadas para enfatizar as belezas naturais do nosso país e romantizar tudo. Parte final. Para concluir, a propaganda política foi muito importante para a moção de Vargas e Hitler, em que cresceram muito com essas táticas de chamar a atenção do povo e conseguir a confiança e o voto do povo. Essas ferramentas foram bastante influenciadas até para o dia de hoje, que estão cada vez mais sendo aperfeiçoadas e melhoradas.